Da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão do debate promovido pela Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Jorge Schneider, do PTB, com o objetivo de analisar o tema ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação. O vereador Luiz Carlos Rossini está a caminho, já me ligou, está chegando de um outro local onde ele esteve representando a Câmara, mas em seguida ele chegará aqui para... Que venha o vereador professor Alberto, uma pessoa incansável na luta pelos direitos humanos, por gentileza. Venha compor conosco, por favor. Sim. Nós temos aqui, representando o vereador Arthur Orsi, o senhor Jarbas Amaral, a quem agradecemos a presença, a Maria Regina Pavarini, representando a vereadora Neuza São João também. E para falar conosco sobre o tema, eu chamo para compor a mesa Cátia Maria Boes Aze, advogada e teóloga da comunidade Pantocrator. Chamo também o meu amigo André Miciara, membro da Comissão de Bioética e Defesa da Vida da Arquidiocese de Campinas. Pediram para não compor a mesa, mas eu quero citar a presença de Adelice Godoy, uma incansável companheira em defesa da vida, em defesa dos pequeninos, né? Daqueles que estão por vir, né? E também Isabela Mantovani, uma amiga nossa, e as duas são membros do Observatório Interamericano de Biopolítica. Eu passo a palavra aos vereadores que compõem, agradeço a presença do vereador também, Pedro Torinho. Eu passo a palavra aos vereadores para que possam dar a sua palavra, os que compõem a nossa comissão de estudos. Vereador Tico Costa. Boa tarde a todos, quero cumprimentá-lo, presidente Jorge Schneider, vereador Vinícius Gratti, vereador Gesiel Silva, vereador professor Alberto, vereador Pedro Tourinho, também cumprimentar a Cátia e o André aqui, que nos dão a honra da presença, dizer da felicidade que Vossa Excelência teve em propor essa comissão de estudos, vereador Jorge Schneider, e também a felicidade de trazer duas pessoas importantes para discutir o tema, para que nos dê subsídios para poder formar, claro que os vereadores aqui já têm uma opinião formada, mas que nos dê elementos aí para defender o sim ou não. Vereador, parabéns mais uma vez.
Eu agradeço, vereador, e foi bom o senhor tocar, porque nós não podíamos, de maneira alguma, proibir alguma coisa sem sabermos exatamente qual é o assunto, sem haver os pormenores daquilo que nós sentimos, daquilo que nós queremos para a nossa cidade. Daí a necessidade de nós termos essa comissão de estudos. Eu passo ao vereador Vinícius Gratti a palavra. Boa tarde a todos os presentes. Quero cumprimentar aqui o vereador Jorge Schneider, que preside essa comissão. Também cumprimentar aqui os vereadores Tico Costa, relator, vereador Gisiel, vereador Rossini, vereador Pastor Alberto, vereador Pedro Torinho, também a Cátia e o André, que compõem aqui a mesa, e dizer da importância, vereador Schneider, desta comissão, para que possa haver um esclarecimento sem paixão, um esclarecimento respeitando a opinião divergente, mas um esclarecimento técnico, um esclarecimento que possa realmente levar as pessoas a ter uma opinião com base em argumentos sólidos e não com base na emoção. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e desejo toda a sorte a esta comissão, para que, ao seu final, ela possa cumprir, então, o seu objetivo. Quero também cumprimentar o vereador Carlão do PT, que adentrou agora aqui ao plenário, e, mais uma vez, um agradecimento especial a todos os presentes, porque nós estamos numa sexta-feira. O vereador Schneider colocou aqui que nós teremos outra reunião no período noturno, que acredito dará também a possibilidade de que outras pessoas que não puderam estar aqui também possam estar presentes. E, por fim, também agradecer a audiência daqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Como eu disse aos senhores, o vereador Luiz Carlos Rossini já chegou, ele faz parte da comissão, e também agradecer a presença do vereador Carlão do PT, que está conosco, e passo a palavra ao vereador Gesiel Silva. Senhor presidente, senhoras, senhores presentes, você que nos acompanha através da TV Câmara. Senhor presidente, quero cumprimentar o vereador Vinícius Gratti, Tico Costa, Rossini, a Cátia e o André, que precisamos de mais esclarezas, mais informação, porque, como a Vossa Excelência bem citou, não podemos aprovar um projeto sem que temos total conhecimento do fato. Eu quero agradecer o vereador professor Alberto, vereador Carlão, do PT, que se encontra aqui, e o Pedrinho. E a todos os presentes, boa tarde. Eu agradeço, vereador. Passo a palavra ao nosso membro da comissão, Luiz Carlos Rossini. Boa tarde. Saudar o vereador Vinícius Gratti, vereador Jorge Schneider, que propôs e preside a comissão de estudos sobre ideologia de gênero, vereador Tico Costa, vereador Gesiel, nossos palestrantes e amigos aqui presentes. Eu acho que o objetivo da comissão é aprofundar o estudo, a discussão sobre esse tema que é polêmico e que foi trazido à casa, né, e envolveu a Câmara e provavelmente a cidade de Campinas por conta da elaboração do Plano Municipal de Educação e a preocupação de setores, de vereadores, de pessoas sobre a inclusão ou não da ideologia de gênero, né, como diretriz do Plano Municipal de Educação. Independente dos posicionamentos, das convicções que cada um tem e defende, é óbvio que esse é um assunto que deva ser discutido, debatido com a maior profundidade. E buscar não só os esclarecimentos, mas o entendimento, né,
e tentar fazer o convencimento também por parte da sociedade daquilo que a gente quer para o futuro da nossa cidade, da nossa sociedade, dos nossos filhos, das nossas famílias, né? Então, eu acho que esse assunto é muito importante, longe de querer pregar e estimular o ódio pelas diferenças, homofobia, longe disso, né? O fato daqueles que são contra a ideologia de gênero não significa que sejam homofóbicos, né? Pelo contrário, eu acho que defender o direito de cada um na sociedade, da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, eu acho que é um dever de nós, e principalmente aqueles que têm formação cristã. Mas o objetivo da comissão é dar oportunidade de envolver estudiosos, técnicos, especialistas, aqueles que se debruçam sobre o estudo da doutrina, né, das teorias, para dar embasamento, argumento, até para que a gente possa se posicionar com bastante convicção. Eu acho que vai ser, essa comissão de estudos, sem dúvida, uma oportunidade rica de crescimento, de amadurecimento para todos, né, sejam favoráveis ou contra a ideologia de gênero, né, mas a gente precisa refletir que modelo de sociedade que a gente quer construir, né, como é que a gente quer construir as relações entre todos nessa sociedade, respeitando as diferenças, mas também cultuando e defendendo valores que a gente considera fundamentais, já que não se fala mais disso, mas no passado a gente ouvia dizer que a família era a célula máter da sociedade, né? Como é que a gente constrói uma sociedade sem que se valorize a família, né? A instituição família? Então, eu acho que são discussões que nós todos temos o maior interesse de fazer, desenvolver. Acredito muito que nós vamos produzir um relatório aqui com o nosso vereador Tico Costa, a grandeza não só da Câmara, mas da cidade de Campinas. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador. E hoje, que nós estamos com essa tranquilidade, contrastando com aquilo que foi na última quarta-feira, nós podemos dizer com tranquilidade aos senhores que aqui não existe caça às bruxas, aqui não existe quem é contra o ser humano. O que nós não podemos, de maneira alguma, e não aceitamos, é que algumas pessoas venham até esse local aqui nos forçar a fazer alguma coisa, e se nós não o fizermos, saiam dizendo e falando aquilo que falaram de nós. E todos nós somos seres humanos, e eu vi o jornal Correio Popular ontem citando uma frase que eu disse, porque quando nós discutimos aqui, alguns anos atrás, o não ao aborto também, a mesma tática foi utilizada pelas pessoas. Xingavam, brigavam, jogavam as coisas em nós, como aconteceu, tudo na quarta-feira, e quando nós íamos falar, eles viravam as costas. Eles não queriam ouvir, eles vieram para tumultuar. E quarta-feira foi a mesma coisa. E eu disse que eles já estavam acostumados a virar de costa, mas acontece que tem gente que já tem a maldade no coração, e teve uma jornalista que acha que é muito esperta, né? Porque ela escreve uma coluna que todo político lê, só o político lê. E disse que eu estaria sendo homofóbico ao dizer aquilo. Então, eu queria mandar um recado para ela, que eu trabalho pelo lado cristão da vida e defendo os interesses cristãos, que o interesse cristão é não eliminar ninguém de um possível diálogo, e que jamais eu vou deixar de dialogar com quem quer que seja. Eu quero que todos escolham o seu método de vida, mas respeitem aqueles que não querem o seu método. E nós não podemos incluir em políticas públicas aqui algumas coisas que nós vamos desenvolver, aquilo que nós vamos definir. Agora, que ninguém sinta que vem aqui para xingar vereador e que nós vamos fazer aquilo que eles querem. Nós vamos fazer aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é verdade. Então, queria dizer aos senhores, e quero agradecer, inclusive, a atenção que os senhores têm. Eu tenho certeza que todos sabem daquilo que eu estou falando, e nós não podemos, de maneira alguma, envenenar a população através de palavras mal escritas nos jornais. Eu lamento, porque eu também assino aquele jornal, acho que vou até deixar de assinar,
porque um jornal tem que se prestar a dizer a verdade e não distorcer a verdade. Obrigado. Eu quero passar agora a palavra, quero agradecer de imediato a Kátia. Ela deixou seus afazeres, tenho certeza, mas ela ouviu o nosso clamor, o nosso pedido, porque pelo fato de ela ser uma pessoa, uma advogada, uma teóloga, que conhece o assunto, e nós sabemos, nós conhecemos a sua formação enquanto cidadã, então nós a trouxemos. E também o André Miziara. O André faz parte conosco da Comissão de Bioética em Defesa da Vida da Arquidiocese de Campinas, e ele tem muita coisa para nos falar. E tenho certeza que muita coisa vai ficar bem mais claro na cabeça da população de Campinas após essa data. Então, como diz na educação, primeiro as mulheres, né, André? Nós vamos permitir, então, de imediato, que a Kátia faça a sua colocação. Obrigado, Kátia. Precisa apertar aí. Boa tarde. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui desta casa, em especial os da comissão, na pessoa do vereador Jorge Schneider. Cumprimentar a todos vocês. E, realmente, como foi já bem colocado, né, no início dessa tarde, nós estamos diante de um momento muito importante, não só para o município, mas também para todo o Brasil, né, que é avaliar essa proposta do Plano Municipal de Educação, em especial naquilo que toca à questão da ideologia de gênero. Então, eu vou começar fazendo algumas colocações iniciais, e depois o André vai, então, continuar, né, e aprofundar um pouco mais. Então, quando se fala de ideologia de gênero, nós estamos falando também de um questionamento com relação ao conceito de família, da instituição família, né? Me permito aqui ler algumas anotações. A ideologia de gênero não é uma teoria filosófica, racional, como muitas vezes nós podemos pensar que é. Ela quer implantar-se como uma teoria filosófica. Para essa ideologia de gênero, o sexo já não é considerado um elemento dado da natureza, não é mais um elemento biológico, ou seja, inato, com o qual nós nascemos. E, então, o ser deve se aceitar e estabelecer no sentido pessoal e social desta sua relação com a sua sexualidade. Assim, segundo a visão da ideologia de gênero, em primeira mão, o sexo não é uma determinação biológica, é uma opção social e cultural. Então, o que determina o sexo da pessoa não é mais a sua biologia, mas a opção que ela deve fazer. Porque, se eu ficar com a biologia, isso se trata de uma opressão que vem pela sociedade, pela família, pela escola, pelas instituições, que me determinaram, desde o meu nascimento, que eu seria, então, mulher. Então, é isso que se discute. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa parar para se perguntar sobre os termos que são usados. A palavra gênero, essa palavra já existia no nosso vocabulário. Na gramática, a gente lembra muito de falar gênero, gênero masculino, gênero feminino, né? Mas é preciso a gente se perguntar em que contexto ela está sendo usada agora, né? A palavra gênero, hoje, né, nesse contexto, né, que vem já de algumas décadas, e que tem como cerne essa discussão quanto à definição sexual da pessoa, ela ganhou uma nova conotação. Então, quando nós dizemos gênero hoje, essa palavra já está carregada de ideologia, né? Então, é uma questão realmente de linguagem, né, como é o que nós vivemos hoje, né, em relação até ao campo da filosofia mesmo. O problema é a questão sempre definida pela linguagem, né? Existe uma realidade que se impõe como verdade, mas aquilo que eu digo com as palavras, né? E, então, essa palavra gênero tem sido usada nesse sentido, que abarca uma nova colocação, né? E, portanto, é intrinsecamente ideológica, porque ela traz uma nova maneira de enxergar a questão da sexualidade na vida humana, né? Então, é importante a gente entender também o que a ciência tem falado, né, a respeito dessa questão do gênero. Em muitos países, isso já vem sendo discutido, né? A questão do gênero chegou aqui no Brasil, né, mas ela já está acontecendo e está em prática em alguns países já da Europa, né? E na Noruega, por exemplo, é um país em que já existe muito essa visão de a pessoa se colocar socialmente na sua opção sexual, né? Então, o que vai determinar o que ela vai ser, né, vai ser o momento da sua vida, né, e não uma imposição de fora, nem uma imposição de dentro também biológica, mas da sua própria opção, né? E a Noruega é um país que se cita sempre, né? Lá se fala que existe o chamado paradoxo da igualdade. Por quê? Porque é o país
que já se vê numa grande evolução nesse sentido de dar liberdade ao homem e à mulher, uma igualdade plena em todos os sentidos, na prática mesmo, nas oportunidades econômicas, oportunidades de emprego. E lá em que há essa profunda igualdade de condições e de oportunidades, se observou que há interesses distintos, né? Ou seja, interesses... Só aproximar um pouquinho do microfone. Obrigada. Há, então, interesses distintos, interesses femininos e interesses masculinos, né, que são diferenciados justamente pela questão do sexo, né? As mulheres continuam a ter os mesmos interesses em vários países e os homens os mesmos interesses, né? Então, o que acontece na Noruega, por exemplo? Lá não há nenhum tipo de discriminação, né, na prática. Na nossa Constituição também nós prevemos que não deve haver, né? Mas isso é outra coisa, é o que acontece na realidade social. E a Noruega tem um grande desenvolvimento nesse sentido, né, segundo se observa. Então, mas lá ainda há uma predominância do interesse das mulheres por profissões mais femininas e do interesse dos homens por profissões mais masculinas. É o caso da engenharia, por exemplo. Uma predominância nós estamos falando, né? Não é uma determinação, lógico, né? Porque há excelentes profissionais em todas as áreas, né? Independente do sexo. Mas isso já demonstra um pouco que, por trás disso, não está somente, né, um dado cultural, social, né? Porque lá em que há a oportunidade de todos escolherem o que quiserem, né, isso não há, por exemplo, no Brasil, porque existe uma questão econômica também, né? Nem todos têm acesso, né, às mesmas profissões, aos mesmos graus de estudo, por exemplo, né? Mas lá ainda permanece essa diferença, né? E isso gerou, então, um questionamento de vários pesquisadores, em especial nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que a gente sabe que é bem especulativo, gosta muito de pesquisa, né? E eles desenvolveram muitas pesquisas em relação a esse tema, né? E o que ficou se evidenciando é que há, então, um elemento já primordial, determinante, né, da sexualidade da pessoa, e esse elemento seria o elemento biológico, né? É um grande indício disso, né? Oferecendo circunstâncias sociais para que seja diferente, as tendências permanecem as mesmas. E outra coisa interessante que essas pesquisas observaram, se fosse um dado cultural, esses interesses femininos e masculinos seriam diferentes em cada país, porque cada país tem uma cultura, né? Até um dado grau, né? Mas o que se observa nessas pesquisas é que, independente da cultura, os interesses femininos têm sempre uma mesma tendência, e os masculinos também outra mesma tendência, e são, portanto, diferentes, né? Dentro dessa questão da ideologia do gênero, se observa também uma questão que nós estamos, então, pensando numa situação que não começa aqui numa discussão no município de Campinas ou na realidade do Brasil, né? Nós já importamos conceitos prontos de fora, né? Então, nós precisamos compreender bem esses conceitos, para não acabar engolindo coisas que nós não sabemos o conteúdo realmente, né, da verdade, né? Onde está a verdade de tudo isso? Então, isso começou fora do Brasil, está chegando aqui no Brasil já, né? E um caso que eu gostaria de citar, só que aconteceu, que é um dado científico também para comprovar que cientificamente não há um respaldo para se dizer que a determinação sexual acontece por uma opção social, né? Houve um experimento que aconteceu na década de 50 com 2 gêmeos, né? Isso aconteceu, então, nos Estados Unidos. E lá se envolveram 3 profissionais da área de medicina, né? Foi o Dr. Alfred Kinsey, o Dr. Harry Benjamin e o psicólogo John Money. Eles, claramente, para iniciar uma experiência que eu vou citar agora, eles já tinham, então, uma tendência nesse tipo de visão ideológica, claro, né? Lógico, né? Então, por exemplo, o Dr. Alfred Kinsey, que é um biólogo e sexólogo, ele já acreditava, né, desde a década de 50, que todo tipo de ato sexual é legítimo, né, incluindo, então, a bestialidade, que é o sexo com animais, a pedofilia, sadomasoquismo, incesto, o sadomasoquismo, o incesto, o adultério, etc. Então, ele tendo essa visão, para ele interessava fazer essa experiência para comprovar sua tese, né, de que, então, a determinação da opção sexual, né, não vem biologicamente, mas é construída pela cultura que me oprime, né, e me obriga a assumir aquela opção sexual, né, que os meus genitais determinam, né. Então, ele fez uma experiência com um casal de judeus, né. Eles tiveram filhos gêmeos, né. Eu não vou ler tudo aqui, porque é muito longo, mas depois eu posso passar para vocês, oportunamente, também as fontes de tudo que eu estou falando, né. Aqui a gente está fazendo uma breve reflexão. Então, isso aconteceu, esse fato que eu vou relatar agora, em 1967.
né? Isso veio à tona na mídia agora, muito tempo depois, né? Porque depois os médicos ocultaram essa experiência, porque, no fundo, ela não deu certo. Então, aconteceu com um casal canadense, da família dos Reimers, eram judeus. E eles tiveram 2 gêmeos idênticos, meninos. Só que, efetuando aquele gesto religioso da circuncisão, né, que cabe na cultura judaica, essa circuncisão em um dos meninos foi mal feita, né, e aí ficou uma sequela nessa criança, né. Então, esse médico se aproximou desse casal e propôs, então, fazer essa experiência. O Dr. Money, agora, propôs fazer uma experiência, já que teria que restaurar o órgão daquele menino, né, que era o David. Então, propôs fazer uma experiência com eles, né, e daria, então, todo o suporte também financeiro para a família, né, que era, no caso, necessitada. Então, eles disseram aos pais que o caminho para poder assegurar a felicidade para o David era fazer uma cirurgia transformando ele numa menina. Ele tinha 2 anos de idade, nem não tinha noção ainda direito, né? Segundo eles aqui, então, poderiam, então, formá-lo numa cultura e educá-lo, e eles iriam dar conta de tudo isso, com apoio médico e psicológico, transformando o David em Brenda, né? Então, e asseguraram aos pais que, com isso, ele seria feliz, né? O importante é ele alcançar a felicidade. E já que, né, um membro dele estava com esse problema, né, por causa de uma circuncisão mal feita, então, agora eles iriam resolver a situação. E fizeram, então, um experimento com essa criança, né? E o irmão dele, que não lembro aqui o nome dele, do outro garoto, né, foi criado também pensando que ele tinha uma irmã, a Brenda. Então, de David passou para Brenda. Então, essa criança foi educada como sendo uma menina, né, com o apoio desse médico. Então, brincava com boneca, era vestida de menina, né, transformou-se numa menina. Mas, na adolescência, ela começou a entrar em crise, essa Brenda, porque ela começou a se interessar por meninas, né, e ela entrou numa crise profunda, porque, como eu sou uma mulher, né, Brenda, eu vou me interessar por uma garota, né, e gerou uma crise muito profunda dentro dela. Então, aos 12 anos, ela entrou em depressão profunda, mas aí os pais não aguentaram e resolveram contar a verdade. Então, isso gerou uma crise muito grande para essa criança, né. Então, o que aconteceu? Quando ele fez 14 anos, então Brenda quis voltar a ser David, né, e se submeteu a uma cirurgia para se transformar, então, num garoto, para viver como um menino, né. Então, no ano 2000, ele já tinha, então, uns 35 anos, ele e o irmão dele resolveram expor para a imprensa os abusos sexuais que eles sofreram por parte desses médicos também. O outro irmão também, né. E, então, essa história veio toda à tona na imprensa, né, mas o final desses 2 jovens foi bastante trágico, né, porque o Brian, né, que era o irmão do David, né, que era menino desde sempre, morreu de overdose, e agora David, de novo, que era Brenda, se suicidou, né. Então, isso mostra, assim, a falácia, a mentira que é essa noção de que eu construo a sexualidade de alguém, né. Você já nasce com isso determinado, né. Então, essa é uma prova contrária, né, à própria teoria que eles queriam, né, defender, né. Então, a ideologia de gênero, assim chamada, né, quer negar, portanto, né, qual é o interesse dela? É negar esse dado biológico, negar que há diferenças entre homem e mulher, negar que haja diferenças no DNA, porque essas pesquisas mostraram que está exatamente no DNA e no nível de hormônio. Existem várias pesquisas que não dá tempo de eu citar aqui, mas a gente pode depois orientar alguma pesquisa melhor para a própria comissão, né, que revelam que é uma grande mentira, uma grande falácia essa noção, né? Por isso que é uma coisa ideológica, né? A ideologia sempre ela tem uma visão política que está por trás. E, como eu disse, não está começando aqui nem no Brasil, ela vem de fora. E nós não podemos comprar uma coisa que é mentirosa, já um pacote fechado, para destruir exatamente a nossa civilização ocidental. E a base dela é exatamente o quê? A família, né? É a família. Então, isso que está por trás, né? Bom, continuando aqui, então. O homem, então, nessa visão, ele pode, dessa teoria filosófica, como ela se diz, né, ser, o homem pode escolher ser homem, né, a qualquer momento da sua vida, né? E por quê? Porque não há diferenças básicas que possam determinar que alguém seja homem ou que alguém seja mulher, né? E não são minhas características físicas que vão determinar isso, né? Então, existe aí também uma confusão, né, que depois eu acho que o André talvez vá comentar melhor. O que se discute aqui, então, não é a questão, como já foi colocado por alguns vereadores, de preconceito, né? Então, se você é contra
aquele artigo, aquele dado no Plano Municipal de Educação que fala de gênero, ser contra isso não é ser contra o homossexual nem a vida do homossexual. Não é isso que está em discussão nesse ponto, mas a educação das nossas crianças. E descobrir o que determina o sexo de uma pessoa. Se ela vai optar ser homossexual ou não, isso é uma questão dela, né? E a nossa Constituição garante o direito de todo cidadão. É o princípio, como cláusula pétrea da nossa Constituição, o princípio da isonomia. Todos nós somos iguais perante a lei. Iguais em quê? Iguais em dignidade, independente da diferença sexual. Nós somos todos iguais em dignidade, independente se você é homossexual, é gay, transexual, é homem, mulher, é judeu, sacerdote, ateu. Você tem uma coisa em comum com todos os outros, a dignidade de pessoa humana. E é isso que nós temos que preservar. Por isso, a gente precisa pensar, né, e refletir quando a gente recebe um conceito desse. Aí, depois, você se posiciona. Né, cada um, na sua liberdade, vai dizer se é a favor ou contra, mas a gente precisa saber do que a gente está falando, acima de tudo. Então, é importante a gente distinguir isso. Não se está falando em visão religiosa, né, nem em visão preconceituosa. Né? O que se trata aqui é de distinguir de onde vem a natureza sexual de uma pessoa. Né? E a ciência que está dizendo. Né? Não é uma visão ideológica contra ou a favor de alguma coisa qualquer. Né? É a ciência que determina, né, pelas suas pesquisas, né, que vem do DNA. Né? Aí vem a definição. A definição é biológica. Né? Então, isso é um dado importante a gente separar o que a gente está discutindo. Né? Então, não se está falando em preconceito aqui. Isso é uma outra questão para se discutir numa outra comissão. Né? Existe o problema do preconceito no Brasil, né? Acho que em todos os lugares. Né? É uma questão, né, da natureza humana não se saber aceitar e compreender o diferente. Né? É um problema. Tanto é aqui, né? A diferença entre homem e mulher, que ela existe, né? Mas não na nossa dignidade de pessoa humana. Nós somos absolutamente iguais, né? E temos todos o mesmo direito. Né? Isso é inalienável, né? E é indisponível, é um direito indisponível. Né? Tanto é que, né, numa visão até mais profunda, né, transcendente, eu não tenho direito de tirar minha própria vida, porque a minha vida não me pertence. Né? E assim a questão do aborto também está numa outra dimensão. Né? Eu não posso tirar a vida de uma outra pessoa porque ela não me pertence. Né? Porque é a dignidade que está em jogo da pessoa humana. Então, isso está acima, é um valor que está acima, né, de toda a discussão política. Né? E é isso que as ideias, nós, com a política, temos que defender a verdade, né? Que é essa dignidade de toda e qualquer pessoa. Né? Então, não é isso que se discute quando se trata da ideologia de gênero. Né? É uma outra questão, né, que é o que nós estamos iniciando aqui, né, nessa exposição a discutir. Né? A ideologia de gênero quer, então, qual é a questão que entra aí com essa ideologia, né, que chegou até nós aqui no Brasil? Né? Com essa questão de você dizer que, então, eu não sei se eu sou homem ou se eu sou mulher, então, agora à noite eu posso querer ser homem. Né? Você pode querer ser mulher daqui a pouco. Então, o que acontece com isso? Você vai desconstruindo uma identidade da pessoa humana, né? Porque isso toca na identidade da pessoa. Né? E a ideologia de gênero não defende, né, o homossexualismo. Né? O que ela defende é essa questão dessa visão de uma construção cultural da definição sexual. Né? Também é isso que ela está discutindo. Né? É bom que a gente compreenda também. Né? Então, a ideia que eu estava citando aqui, né? Uma coisa que já tem acontecido em vários países, né, na Suécia, por exemplo, também, onde isso está bem desenvolvido, é a questão dos banheiros de gênero. Né? Então, o que é o banheiro de gênero? Né? É um banheiro em que pode entrar homem e mulher. Então, se eu estou me sentindo como homem agora, eu vou usar o banheiro masculino. Se eu estou me sentindo como mulher, eu vou usar o banheiro masculino, o banheiro feminino. Né? E a gente fala, nossa, mas isso está acontecendo lá tão longe, Suécia. Vamos falar do Brasil, né? Pois é, mas do Brasil isso também já está chegando até nós. Existe uma resolução que foi publicada no Diário Oficial, dia 12 de março deste ano. Na resolução ainda não tem força de lei, mas já tendo um conteúdo falando exatamente dessa questão de disponibilizar esse tipo de banheiro, vestiário, né? E locais do gênero, assim, né? Um lavabo, esse tipo de coisa, já com essa abertura, para que possa ser frequentado por ambos os sexos. E exatamente na Suécia, onde já há, né, isso implantado, o país que, inclusive, a mídia divulga como sendo de maior qualidade de vida, né, de melhor qualidade de vida no mundo, um dos melhores lugares para se viver, é o país que tem apresentado o maior índice de estupro. E esses estupros têm acontecido dentro dos banheiros de gênero. Porque aquele homem que entra aqui, né, no banheiro masculino, se sentindo homem, depois, aí, de tarde, ele vai no banheiro feminino porque ele é mulher. Aí, de repente, ele tem uma crise masculina naquele banheiro feminino. E acontecem aí os estupros. Isso é um dado, é um fato. Né?
É uma questão aqui de opinião. Nós estamos tentando procurar descobrir a verdade das coisas aqui, né, sem uma questão de emitir, né, os pontos de vista. Mas esse é um dado, por exemplo, pertencente ao país Suécia, né? Porque lá você é o que você quiser ser. Então, o gênero ele vai muito além, entendeu? Então, não é só você querer ser homem ou mulher. Você quer fazer o sexo com o animal, você faz, porque você é livre. Né? Você quer fazer o sexo com a cadeira, você faz, você é livre. Né? Então, já existem catalogados aqui cerca de 53 gêneros. Isso não chegou ainda aqui direito no Brasil, né? Mas, então, não é só homem e mulher, é esse monte de coisa. Né? Então, já citei na mídia o casamento de um homem americano, acho que foi nos Estados Unidos mesmo, casou com um cachorro. E o cachorro estava vestido de noivo. De noiva, sei lá, né? Não sei. Deve mudar, não sei como é que funciona, né? Mas, então, é a isso que a gente vai se expor, se a gente não compreender direito o que significa essa questão da ideologia do gênero. Né? Então, é importante a gente compreender. Né? Então, e, às vezes, o discurso, exatamente porque vem ideológico, né, e chega até nós assim, chegou até nós no Brasil, aqui no nosso município também, então, ele vem com uma capa de beleza, de sobriedade, de ausência de preconceito, né? Quando a bandeira realmente não é essa. Né? A gente tem que entender o que se está discutindo, isso é muito importante. Né? E por que a gente diz que o alvo aí é atingir a família? Né? Porque, nessa visão, você destrói a família. É um dado natural, um dado da natureza. Né? Vamos dizer assim, científico. Se nós colocamos esse padrão, ideologia de gênero, como norma de conduta, a sociedade pode desaparecer. Porque as pessoas elas só nascem pela procriação, de um homem com uma mulher. Então, vai chegar um momento que não vai ter mais ninguém para contar a história. Né? Então, isso é um fato também, né? Onde a gente pode chegar com essa visão, né, da ideologia do gênero. Né? Bom, e se a gente pensar nesse sentido também, né, da questão desses banheiros, né, já teve um dado, né, por causa dessa resolução, já houve um professor no Amazonas que pediu para a sua escola que se implantassem esses banheiros de gênero, porque é uma questão de evolução. Então, a gente precisa saber o que está por trás, porque, senão, a gente compra uma coisa pensando que ela tem um sentido, e, na verdade, ela tem outro, né? Como aconteceu fatalmente com esse professor. Já querendo instituir naquela escola, né, no Norte, já chegou, sem ele muito esclarecimento, que era uma questão muito evoluída, né, de não discriminar ninguém, deixa qualquer pessoa entrar em qualquer banheiro, não tem problema nenhum. Né? Então, é preciso a gente compreender realmente. Né? Se a gente for pensar nesse sentido, a Lei Maria da Penha, nós não vamos conseguir aplicar a ninguém. Porque agora eu sou homem, agora eu sou mulher. Eu bati naquela, mas agora eu sou mulher. Eu, como homem, bati nele, mas eu sou mulher agora. Então, como é que eu vou aplicar a Lei Maria da Penha? Não vai mais ter nem um objeto. Né? Ou seja, vai gerar uma desordem. Né? E a gente vê que na Alemanha, onde também já está se implantando essa questão da ideologia de gênero, na escola, né, que é o que vai interessar mais para nós aqui, né, os pais já estão sendo coagidos a que as crianças frequentem as escolas, né, não deixem de frequentar, porque é obrigatório. Uma vez que esse plano for aprovado, toda e qualquer escola, independente da sua identidade religiosa ou não, né, ela vai ter que se submeter ao plano, porque é uma questão de ordem, realmente, é uma lei, né? E é assim que tem que ser. A lei tem que ser cumprida. Né? Então, se ela vier, né, nesse plano de educação, todas as escolas terão que ensinar o gênero. Então, vão ter que ensinar as crianças que ela não é menino nem menina. Depois é que ela vai resolver isso. A menina tem que brincar com carrinho, tem que brincar com luta, jogar futebol. O menino tem que brincar com boneca para depois ele descobrir o que ele vai ser. Né? Então, não se deve mais também, como já acontece nesses países como Suécia e Alemanha, as meninas já não devem mais usar o rosa, nem os meninos o azul. Não devem mais usar rosa e azul. A cor é o laranja, que é igual, todo mundo igual. Você já está, assim, obrigando a pessoa. Né? A sociedade já obriga a pessoa a ser menina, porque pôs o rosa, né? Ele colocou uma boneca na frente dela. Né? Sendo que nos Estados Unidos já foram feitas pesquisas com crianças com cerca de 9 meses de idade, né, que ainda não conseguem nem falar, expondo essas crianças a vários tipos de brinquedo. Né? E os meninos sempre se direcionaram aos brinquedos masculinos, e as meninas aos brinquedos femininos. Né? Porque há algo nelas, assim. Né? A própria sensibilidade, o sentimento é próprio da mulher, por exemplo. Né? Então, essas questões que aconteceram na Alemanha, que eu estava citando, em que já há essa regulamentação, as crianças têm que frequentar as escolas. Né? Então, aconteceu de uns pais, por questão da sua convicção, de perceberem o que significa isso também, não permitirem que as crianças frequentassem as aulas de gênero. Então, a polícia foi até a casa desses pais, né, e constrangeu os pais a pagarem a multa, né, porque eles estavam impedindo as crianças de assistirem aquela aula, que era educação, né, educação de gênero.
E ele falou que não ia pagar multa nenhuma, né, porque ele não podia obrigar, nenhuma escola podia obrigar a que os filhos dele aprendessem o que não corresponde à verdade. Então, ele foi preso. Então, isso que acontece quando o plano, né, ele se transforma em lei. É uma consequência que a gente já vê na prática nesses outros países, né? Então, uma coisa importante também, para a gente compreender, quando se fala de sexualidade, e aí entra a dignidade da pessoa, seja homem, mulher, homossexual, seja o que for, nós não podemos reduzir a sexualidade à genitalidade. A sexualidade ela é toda a pessoa. Por isso, nós falamos aqui no interesse que eu tenho para uma profissão, por exemplo, na minha maneira de abordar um assunto. A maneira com que a mulher aborda um assunto é diferente da que o homem aborda. Isso é riqueza, né, essa diferença. A diferença sempre traz comunhão, sempre traz riqueza, né? Seria muito pobre se nisso nós fôssemos todos iguais, né? Aí nem teria, né, a natureza humana, né? Então, nós vamos tirando essa dimensão que está por trás também da sexualidade, né? Que é a dimensão afetiva, uma dimensão transcendente, de eu me colocar como pessoa mesmo. A gente vê a importância, por exemplo, da mulher na política, diferente do que ela pode contribuir do homem na política, em todas as áreas, né? E é uma riqueza, isso é próprio do ser humano, né? Então, uma coisa importante, né, já assim, finalizando aqui a minha fala, é a gente compreender como esse projeto chegou, então, aos municípios. Na verdade, a maioria já deve ter lido sobre isso, né? A tentativa foi conseguir isso no Congresso Nacional, mas não foi possível. Então, a estratégia é começar pelos municípios, né? Que cada município, então, que teve um prazo de junho do ano passado até dia 24 de junho desse ano, para julgar essa proposta, né, e aprová-la ou não, né? Então, e o texto, né, vem escrito mais ou menos assim: erradicar a discriminação de etnia, raça, religião, gênero e orientação sexual, né, e por isso, e aí é que está o problema, né, porque quando se fala em erradicar a discriminação de etnia, de raça, de religião, né, isso, como a gente já sabe, né, está resguardado na Constituição, embora na prática a gente sofra ainda muito isso, né, no nosso país, vários tipos de discriminação, né. Mas a questão é quando se fala aqui em gênero, né, que é a grande discussão, né, da proposta que foi feita aqui também nessa Câmara, né, de retirar o termo gênero, né, e também orientação sexual, como consta aqui a proposta, porque orientação sexual aqui é sinônimo de gênero. A ideia é a mesma, né. Então, quando você fala a discriminação de sexo, é uma coisa, né, que não pode acontecer. É lógico que não. A discriminação de gênero entra nesse sentido ideológico que hoje a palavra gênero adquiriu, que nós comentamos aqui no começo, né? Então, tudo isso está por trás dessa pequena palavra gênero nesse texto, né? E é por isso a gente ter consciência disso quando for, então, analisar, né? Então, o importante é a gente perceber, né, que, quando a gente discute isso, né, nós estamos tratando da educação das nossas crianças. Nós estamos falando do Plano Municipal, o Plano Nacional de Educação, né? Então, nós estamos falando aqui do bem comum, do futuro do nosso país, do futuro da nossa cidade, né? Então, não é a bandeira de uma religião, de uma opção sexual. Nós estamos falando da educação dos nossos filhos. É o futuro do país, o futuro do mundo está na educação das crianças de hoje, né? Então, essa é uma questão, então, de bom senso, a gente poder parar para refletir um pouco, né? O que a gente quer provocar aqui, mesmo que a comissão acho que deseja também, nesse estudo, é conhecer e refletir sobre isso, para saber o que eu estou aprovando, né, com esse plano, com essa proposta, né? Então, a palavra gênero, ela pode gerar, né, nesse sentido ideológico, uma distorção da própria compreensão do que é da concepção da sexualidade humana, né? Então, se a gente vê isso passar, né, como já tenha sido aprovado em outros municípios, né, mesmo aqui no estado de São Paulo, ou aqui em Campinas, no Brasil, a gente pode prever uma grande crise, imagina a confusão que não vai ser. Porque pensem só numa situação, né? Não existe diferença entre homem e mulher, né? Então, o que antes, né, resumindo agora o que seria essa ideologia de gênero na educação, né? Se antes havia essa diferença de homem e mulher, é porque os pais, a família, a sociedade, a escola incutiam essa diferença e me obrigaram a entender que eu sou mulher, né? Então, o que se propõe, né? Se propõe, então, que talvez com a família, a sociedade não aceitando, que a escola comece, então, a fazer essa mudança, né, reprogramando as crianças, né? Então, o menino, ele vai brincar, como eu falei, vai brincar de boneca na escola, a menina vai brincar de carrinho, de luta, vai usar laranja, né, ou vai escolher outra cor, mas, de preferência, como ela não tem uma formação ainda, né, essa ideia do laranja, né, é a mais estável para essa visão, né?
E assim, o pai dele, quando chegar em casa, quando quiser, ele pode vestir a roupa da mãe, ele pode passar batom, porque é tudo a mesma coisa. Ele vai chegar em casa, naquele dia, a mãe dele é o pai é a mãe. Não tem uma diferença, né? Porque não há diferença, né? Então, nós estamos falando da consequência de um conceito, né? Não é uma visão, é a consequência de um conceito, né? Ele tem os seus desdobramentos, né? Então, isso vai fazer desaparecer na cabeça da criança a diferença que é natural, que é inata, que existe, né? Então, homem e mulher serão idênticos. Então, a escola vai fazer desaparecer essas diferenças que são naturais. Então, nós vamos ficar diante de uma situação. Como é que o menino vai saber se ele é menino? Como é que uma menina vai saber se ela é menina? Depois dessa confusão que vai ser criada na cabeça da criança, ela já não vai saber se ela é uma menina, nem ele vai saber se ele é um menino. Então, será que aí a gente resolve o problema de igualdade? A gente acaba criando um outro problema, que é o problema da identidade. É um problema psiquiátrico para essas crianças, né? Porque quem eu sou? O que eu sou? Né? Eu acredito que aí a gente tem que ver o que é a prioridade de uma escola. O que uma escola tem que ensinar? Tem que ensinar a criança a ler, a escrever, a contar, né? A formar cidadãos críticos por meio da cultura. Então, que a gente permita que os meninos sejam meninos e as meninas sejam meninas, porque essa é a ordem natural das coisas, né? Essa é a verdade. E, quanto à verdade, né, não existe argumento. Obrigada. Vocês, eu espero ter ajudado em alguma coisa. Muito obrigado, Kátia. Tenho certeza que enriqueceu muito o nosso saber. Quero anunciar aqui também a presença do nosso ex-presidente, vereador Campos Filho. O vereador Sidão dos Santos já passou por aqui também, um grande colaborador dos nossos trabalhos. E também a presença do Valdir dos Santos, assessor do vereador Jorge da Farmácia, o representando nesse momento. Quero passar agora a palavra ao André Miziara, membro da Comissão da Bioética em Defesa da Vida da Arquidiocese de Campinas. Lembrando aquele que ligou a TV agora, que nós estamos tendo uma comissão especial de estudos para sabermos o que é ideologia de gênero, porque em breve nós votaremos o nosso Plano Municipal de Educação, e esse é um dos temas que gera uma certa diferença de posicionamento em Campinas. Então, nós precisamos votar com consciência, por isso nós montamos essa comissão. Com a palavra, André Miziara. Boa tarde, senhoras e senhores. Grande honra estar aqui, estou partilhando com vocês sobre a questão da ideologia do gênero. Agradeço também a toda a comissão, aos vereadores que estão aqui para a gente poder discutir, debater, entender a questão do conceito da ideologia do gênero, para a gente poder estar trabalhando com mais verdade dos fatos, fatos que nos levam através de estatísticas, fatos, ou seja, a realidade e a verdade, que muitas vezes nós colocamos diante das pessoas e do mundo as nossas verdades subjetivas, que não é real. O problema do ser humano é que ele vive numa forma em que você quer trabalhar com fantasias e realidades. Ele quer viver no modo que ele gostaria, que não é o real. Ir contra a natureza é um pressuposto muito complexo e na verdade, será contra ele mesmo. O que estou dizendo isso por quê? Porque é o seguinte, no caso a Kátia já debateu algumas coisas, já colocou algumas coisas que eu iria pontuar também, muito interessantes. Antes de mais nada, por que estamos aqui hoje? Porque nós temos uma categoria de pessoas que é fundamental para nós, são os nossos professores. É uma categoria que merece o nosso respeito de tudo quanto é forma e dignidade, porque nós estamos aqui. E o plano municipal, claro, nacional, também previu tudo isso. E foi debatido muito essa questão da educação. O que me assusta nesse caso é, por exemplo, a Lei 13.005, ela foi toda e amplamente divulgada, trabalhada, discutida com toda a sociedade, foi trabalhado todos os conceitos inerentes à ideologia do gênero ou não, discriminação ou não, etc.
Aí, voltando à fala da Cátia, nós não estamos discriminando pessoas, porque, na verdade, é respeito do ser humano. Assim como eu gosto de ser respeitado, cada um de nós também tem que respeitar o outro. Isso é nato, é fato, é de direito. E aí, no artigo 2, no inciso 3º, ele termina com as formas de discriminação, colocando superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação. Significa o que é isso? Discriminação em geral. Há uma necessidade toda, continuidade disso? Porque você está falando de discriminação, você está falando de discriminação em geral, todos. E todos são todos, não tem argumento além disso. Se entre nós começarmos a pontuar todas as formas de discriminação, nós não vamos parar no texto. E foi conscientemente tirado todos os pressupostos de ideologia, etnia, tal, etc. Porque discriminação em geral. Porque aí entra a responsabilidade e o limite, os respeitos de cada um. Onde entra o meu limite? Até o seu limite. E é o respeito, baseado nisso. E está na Constituição Federal, isso é nato. Não tem como. Agora, você impor algo que é fora da realidade, da natureza, isso que complica. Por quê? Aí vamos lá. Fato é, o que está acontecendo na Suécia. Inclusive, a Cátia acabou pontuando também. Os maiores índices de violência sexual na Suécia. Por que isso? Porque justamente deu a margem do quê? Banheiro único, por exemplo, que estão querendo colocar nas nossas escolas em função da ideologia do gênero, porque todo mundo é igual. Porque é uma construção social, como foi falado. Então, se é uma construção social, ela é transformável, ela é mutável. E isso é democracia, segundo eles. E a nossa sociedade é democrática, então nós precisamos democratizar também o sexo. Aí pergunta, a natureza é democrática? A natureza não é democrática. Por quê? Se a gente analisar a parte biológica do ser humano, aonde nascem as diferenças entre homem e mulher? A parte hormonal. Começamos por aí. Nada a parte teológica, nada de direito, mas a parte hormonal. Aonde começa? No hipotálamo. Lá ele começa a definição do que é masculino e feminino. Hormônios, homens, nós temos testosterona. E é isso que evolui a parte masculina. E a mulher, estrogênio. Então, isso já define o que é homem, que é mulher, ou seja, a própria natureza. Não tem como mudar isso. A não ser que a gente faça o quê? Injeções, ou seja, você está alterando todo um mecanismo orgânico. E isso, você está contra a própria natureza. E isso vai repercutir no próprio ser humano, no que ele vive. Inclusive, a história de Brian e Brenda, que a Cátia já apontou também, eu ia colocar aqui, mas ela, como ela já fez, não faz sentido. Mas vamos lá. Esses dados que nós temos aqui, que eu peguei, o que é por detrás da alta taxa de estupro na Suécia? Ele fala que houve um aumento significativo. Só para a gente ter uma ideia. A polícia sueca registrou em 2010, só um balizamento de data, né? O maior número de casos de delitos sexuais, 63 por 1.000 habitantes. Que lá, na sociedade, lá na Suécia, na Europa, é muito. E aí ele coloca, em relação a qualquer outro país na Europa, trata-se de segunda maior taxa do mundo. E aí, se for comparar a maior taxa do mundo, fica na África. Mas isso conota outras situações. Agora, um país evoluído como a Suécia, um país que deu abertura democraticamente, socialmente para o sexo, onde se implementou a ideologia do gênero há muito tempo. A gente vê as sequelas e as consequências disso. Toda a verdade está baseada nas estatísticas, fatos concretos, não tem como mudar. E se a gente analisar a nossa sociedade, se nós implementarmos isso, o que vai acontecer com as nossas crianças? O que vai acontecer com os índices de violência sexual nas escolas?
em função disso, porque será um banheiro único, porque não tem mais feminino e masculino. Imagine a quantidade de violência sexual, imagine a quantidade de problema psicológico que vai ter as nossas crianças. A Cátia pontuou também a questão o sexo, das diretrizes do ser humano com ele mesmo, a identidade. Será que eu sou homem? Será que eu sou mulher? Imagina isso ao longo de décadas. O que vai ser a nossa sociedade? Vai virar um caos. E aí, o que nós precisamos colocar? Antes de mais nada, não existe, nós, em geral, não podemos discriminar pessoas. Se a pessoa tem uma orientação, né, homossexual, heterossexual, bissexual, transexual, não importa, nós temos que respeitar as pessoas. O que nós podemos colocar, o que nós não devemos colocar é que forçar, desde criança, desde a tenra idade, uma identidade, uma orientação que está fora do contexto natural. Porque se nós colocarmos, vamos pensar, nós colocarmos duas pessoas do mesmo sexo numa ilha, duas pessoas, um homem e uma mulher, numa outra ilha, voltarmos aqui 100 anos, o que vai acontecer? Nós já sabemos. Ou seja, é a natureza, não tem como lutar contra ela. E se nós implementarmos isso, nós vamos lutar contra a natureza do próprio ser humano. E nós seremos responsáveis por isso, se nós falarmos isso, a ideologia do gênero. Olha a responsabilidade diante de nós, nós podemos extinguir a raça humana em função disso. E esse é um problema. Nós precisamos respeitar as pessoas, devemos respeitar as pessoas, sem dúvida nenhuma, sem discriminação, mas nós temos que analisar o que? A natureza humana, não tem como mudar isso. E isso cabe a cada um de nós defendermos isso. É importante que nós analisemos esses fatos. Outras coisas também que nós precisamos estar trabalhando. A questão da família. Nada contra a questão de nós termos pares adotarem pessoas, né, bebês, etc. Mas vamos analisar o seguinte. Como é que vai nascer uma criança? Vai precisar de inseminação artificial. Aí começa todo um pressuposto, né? A gente vai longe depois. Mas a gente precisa analisar. Cada um de nós viemos de quem? De um pai e de uma mãe. Começa o fato por aí. Não tem como mudar. Mesmo que eu fosse adotado por dois pares, né? Um par de homens, uma par de mulheres. Eu fui concebido por quem? Por um pai e por uma mãe. Quer seja abandonado ou não. Está claro isso? Eu acho que é evidente isso. Então, começa aqui. Eu não estaria aqui se meu pai, se minha mãe tivesse ajuntado com outra mulher, ou meu pai com outro homem. Não estaria aqui. E cada um de nós sabemos disso. Aí nós precisamos entender quais são os antecedentes a isso. Existe uma teoria de Thomas Malthus, no século XIX, que ele coloca o seguinte, como ele é um pastor anglicano, ele começou a ver toda a questão que ele estava fazendo muito mais batismos do que Ezequias. Então, ele começou a ver a produção agrícola estava crescendo em escala aritmética. E a quantidade de pessoas em ordem geométrica. Você vai ver um desvio padrão, você vai ver, nossa, vai faltar comida. Vai haver um caos social. E aí ficou essa teoria. Depois de muito tempo disso, John Rockefeller, das fundações Rockefeller, fundou o Conselho Populacional em 1952. Para quê? Para trabalhar toda essa questão demográfica. Ele viu, né, baseado nessa teoria, que o mundo poderia haver um caos, pandemia, guerras, etc. Tal, e que nós precisamos diminuir a quantidade de pessoas. E aí foi trabalhado em cima disso. Mas de onde que veio também outra questão de implementar na questão da cultura, na questão de abolir a família? Existe uma outra teoria também que as fundações obtiveram. Veio de Karl Marx. Para Karl Marx, né, ele tem um livro
que fala sobre a origem da família, da propriedade do Estado. Para Karl Marx, o ser humano, isso é a mentalidade de Karl Marx, tá? O ser humano, né, o homem e mulher, eles eram nômades. E ali se vivia da caça. Com a evolução, o homem começou a ser mais sedentário e começou a trabalhar a parte agrícola. Trabalhando na parte agrícola, as pessoas